Olha, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Porque a vida moderna, a gente sabe, é uma correria sem fim. E isso acaba criando uma crise meio silenciosa, sabe, para o cuidado dentro das comunidades. A pergunta é, como que o cuidado mútuo pode funcionar de verdade num mundo tão ocupado? É isso que essa análise aqui vai explorar, uma nova perspectiva. Então, o ponto de partida é uma realidade que todo mundo conhece, e conhece muito bem. Não importa quem a gente seja, a sensação de estar sobrecarregado parece que é universal, né? E essa sensação não é coisa da nossa cabeça, não. O material que a gente está analisando descreve bem essa pressão constante, o trabalho exigindo mais e mais, a família precisando de atenção, a casa, o carro, tudo precisa de manutenção. E no meio disso tudo, ainda tem que arrumar tempo para a igreja, para atividades voluntárias. É uma corrida que, convenhamos, quase nunca diminui o ritmo. E aí a gente chega na questão central. Poxa, se todo mundo está nessa correria só para dar conta do próprio dia a dia, como é que a gente consegue de verdade cuidar uns dos outros? De onde a gente tira a capacidade para isso? Bom, essa pressão toda, essa vida agitada dos membros da igreja acaba colocando os pastores numa posição quase impossível. O sistema todo parece que já prepara eles para o fracasso antes mesmo de começar, sabe? E isso força eles a caírem em duas armadilhas que são muito, muito comuns. Agora, olha que interessante o que a gente está vendo aqui. São os dois extremos, as duas respostas que dão errado. De um lado, tem o que a gente pode chamar de pastor abdicador. Ele olha para tudo e pensa, é impossível estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele simplesmente para de tentar. Vira um gerente de programas, focado em grandes eventos, mas aquele cuidado pessoal, de perto, esse fica de lado. E do outro lado, temos o esgotado. Esse aí se compromete a carregar todos os fardos, tenta agradar todo mundo, mas o que acontece? Ele vira um escravo das exigências da congregação e, claro, uma hora ele se queima. É inevitável. Então, para fugir dessas armadilhas, a saída não é trabalhar mais duro. Não é isso. A solução, de acordo com a fonte que a gente está vendo, está em outro lugar, em entender o que a Bíblia realmente diz que é o chamado de um pastor. E essa passagem de 1 Pedro ela é fundamental para isso. Ela dá a base, o alicerce para a gente entender de um jeito novo o papel do pastor. Não como um faz-tudo, mas como um pastor de almas, que está debaixo da autoridade de um supremo pastor. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante a descrição bíblica do trabalho, né? É bem específico, bem focado. A questão não é fazer tudo, mas sim cumprir responsabilidades que são claras, dadas por Deus, pastorear um rebanho específico, com a atitude certa, e isso até a volta de Cristo. Então, o ponto crucial é este. A própria Escritura já define quais são as prioridades, e são prioridades atemporais. Coisas como pregar a palavra, orar pelo rebanho, ser um exemplo, treinar novos líderes. Isso, na verdade, liberta o pastor daquelas expectativas impossíveis da cultura de hoje e coloca o foco dele naquilo que realmente importa. Só que a solução não termina no pastor, não. Para que isso tudo funcione, a mentalidade da congregação inteira precisa mudar. Porque a resposta completa não é só ter um pastor focado no que é certo. A resposta é ter uma congregação capacitada, ativa. A responsabilidade do cuidado, no fim das contas, é de todo mundo. E o material usa uma analogia muito poderosa, tirada do filme Duelo de Titãs. No meio de um monte de tensão racial, os jogadores de futebol americano aprendem a se ver como uma família. Tem uma cena que a enfermeira tenta impedir um jogador negro de visitar um colega branco no hospital, dizendo que a visita era só para a família. A resposta dele é imediata. Ele é meu irmão. E aí fica a pergunta, né? Se um esporte, o futebol, conseguiu criar laços tão fortes assim, o quanto mais poderosa não deveria ser a unidade que o Evangelho cria? E essa unidade não pode ser só na teoria, ela tem que ser vivida, em atos concretos de cuidado. E se a gente for olhar o Novo Testamento, ele tá cheio desses mandamentos de uns aos outros. E não são sugestões, viu? São ordens mesmo. Elas mostram que o cuidado mútuo não é uma coisa opcional. É um ministério que todo mundo compartilha, uma responsabilidade de cada membro da comunidade. Ok, legal, mas como é que isso funciona na prática? O material que a gente está analisando usa o capítulo 6 de Gálatas para dar um modelo bem prático de como esse ministério compartilhado deve acontecer. O primeiro passo prático é o que a gente pode chamar de ministério da restauração. Ou seja, quando alguém da comunidade cai, tropeça em algum pecado, o papel dos outros não é julgar, não é apontar o dedo. É com mansidão, com gentileza, ajudar essa pessoa a se levantar de novo. É um esforço de todo mundo, não só da liderança. E aqui o texto faz uma distinção que é, crucial.
A palavra grega usada para fardos se refere àqueles pesos que esmagam a gente, sabe? Tipo, o desemprego, o luto por alguém. Com esses fardos, a gente foi chamado para ajudar uns aos outros. Mas aí tem outra palavra grega, para cargas, que são as responsabilidades do dia a dia. Essas, cada um tem que carregar a sua. A imagem do Sam carregando o Frodo lá na Montanha da Perdição em Ao Senhor dos Anéis ilustra isso de um jeito, nossa, perfeito. Fica muito claro que o Sam não podia carregar o anel pelo Frodo. Aquele fardo era do Frodo. Mas o que ele podia fazer, ele fez. Ele carregou o próprio Frodo. E levar o fardo um do outro é exatamente isso. É entrar na luta junto ao lado de quem está sofrendo. Isso tudo nos leva de volta para o papel do pastor. O modelo bíblico não é de um pastor que faz tudo sozinho. Pelo contrário, é de um pastor que equipa, que treina os membros da igreja para que eles mesmos façam a obra do ministério. E que obra é essa? O ministério de cuidar uns dos outros. Então, o que a gente leva disso tudo? A lição é bem prática. Primeiro, procurar ativamente oportunidades para restaurar alguém, para carregar um fardo. Segundo, lembrar sempre que o cuidado é ministério de todo mundo. Terceiro, cultivar a própria vida espiritual, porque isso abençoa a comunidade inteira. E por último, planejar mesmo, de forma intencional, como fazer o bem para os outros durante a semana. E a gente termina com essa pergunta que o material original deixa e que é bem provocativa. Se alguém, uma pessoa de fora, olhasse para a nossa comunidade, o que ela concluiria? Ela veria um grupo de pessoas ocupadas, isoladas umas das outras? Ou veria uma família que, mesmo com toda a correria da vida, pratica um amor que dá para ver, um amor que se manifesta em carregar os fardos uns dos outros? A resposta para essa pergunta, no fim, revela muito sobre a saúde da nossa fé.